Então, pessoal, eu vou começar a aula com esse videozinho aí, tá certo? Ó, de um ato banal no nosso dia a dia, que é acender um fósforo. Acender um fósforo. Que física tem aí, né? Que física tem aí? Tem muita, né? Mas a que me importa aqui, ó. Anote aí, tá certo? Quando a pessoa faz esse palito de fósforo deslizar sobre essa caixinha, a pessoa está fornecendo ela uma energia de movimento. Para quem não sabe, a energia de movimento é chamada de energia cinética. Se você é uma das pessoas que ainda não sabia disso, anote aí, por favor. Energia de movimento é energia cinética, tá certo? Isso aí, toda vez que você vê um corpo em movimento, você pode sim dizer que ele está dotado de energia cinética. Beleza? Então veja, e nós sabemos outra coisa importante, que um dos princípios importantes que vai estar na sua prova, um princípio de conservação, é o princípio da conservação da energia, que diz o seguinte: a energia não pode ser criada nem destruída, ela é apenas transformada de uma modalidade em outra, de uma forma em outra. Então veja, como é que esse palitinho de fósforo ele acende, professor? É assim, ó, fornece energia de movimento aí a ele, tá certo? Aí essa energia de movimento, devido ao atrito entre as duas superfícies, ao palito e a caixinha aí, tem um atrito aí. Então, o atrito vai dissipar essa parte dessa energia de movimento aí em forma de calor. Como tem um material aí inflamável, incender essa cabecinha do palito de fósforo aí. Então, você tem energia de movimento sendo transformada em aquecimento, em calor, né? Parte da energia vai sendo dissipada e faz o fósforo acender. É o que eu queria começar com esse vídeo aí, tá certo? Já para mostrar, assim, um atrito no nosso dia a dia. Onde é que eu encontro esse conteúdo no nosso dia a dia, tá certo? É o primeiro vídeo. Já digo a vocês, as forças de atrito, elas são inevitáveis na vida diária. Inevitáveis. Às vezes o atrito é desejado. Às vezes é indesejado, mas é sempre inevitável. Não existe superfícies que não apresentem aí duas superfícies em contato. Não existe duas superfícies deslizando ou tendendo a deslizar uma sobre a outra. Superfícies livres de forças de atrito. Não existe isso. Quando a gente está estudando aqui, a gente estuda um modelo simples. Às vezes, para facilitar a nossa vida, a gente diz: despreze as forças de atrito, tá certo? Beleza, pessoal? Então, vou anotar aqui, professor. As forças de atrito, elas são inevitáveis. Então, vamos lá, pessoal. Olha, o atrito, tá certo? Fatos em nossa vida diária, né? Fatos em nossa vida diária. Às vezes, o atrito ele tem um caráter útil e às vezes tem um caráter indesejado, como eu falei para vocês. Às vezes é desejado, às vezes é indesejado, tá certo? Por exemplo, o ato de andar. O ato de andar é desejado. E a gente só consegue andar por conta das forças de atrito. É sério, professor? É sério. Por exemplo, essas pessoas que aí estão caminhando, por que elas conseguem caminhar? Porque devido ao atrito, né, nós vamos falar as irregularidades entre as superfícies, as forças de atrito entre essas superfícies, o que é que acontece? Essas pessoas empurram a superfície da Terra para trás e a Terra empurra elas para frente. Nessa situação, as forças de atrito, elas são sim desejadas, tá certo? São desejadas. Eu vou até mostrar um esqueminha aqui de como funcionam as forças. Por exemplo, a pessoa empurra a força, que eu estou chamando aí, né, de força de ação, tá certo? A pessoa empurra o solo. Essa força aqui é a força que o pezinho da pessoa está aplicando no solo, né? Aí o que é que o solo faz? O solo aplica, por ação e reação, aplica uma força de mesma intensidade no pé da pessoa. E é por isso que essa pessoa consegue se movimentar. É a superfície da Terra, através da força de atrito, que está empurrando o pezinho dela. Aí ela consegue se movimentar. Essa força do vetorzinho amarelo aí, pessoal, é a força aplicada no chão. O pé da pessoa aplica essa força no chão. É uma força de atrito, tá certo? E o solo aplica uma força também de atrito aí. Se tiver de sapato, no sapato da pessoa, se tiver descalço,
no pezinho da pessoa, tá certo? Veja, essas forças têm a mesma intensidade, tinha de ser, são duas forças que constituem um par de ação e reação. Uma é aplicada no solo, o outro é aplicada na pessoa. São se A em B, B em A pessoa aplicou no solo, o solo aplicou na pessoa, ação e reação. É um par de ação e reação. Essas forças são aplicadas em corpos distintos, né? Mesma direção, né? Elas atuam na mesma direção e em sentidos opostos, né? Deixa eu voltar aqui, fui muito apressadinho, tá certo? Beleza? Outra situação em que o atrito é desejado, olha só, quando um carro, né, o pneuzinho do carro está girando, né? Por que um carro consegue se movimentar? Pela mesma explicação. A rodinha do carro gira, empurra a superfície do solo para trás, o solo empurra o carrinho para frente, né? Empurra para frente. Mais uma vez, nesse caso aí o atrito é desejado. Assim eu até consigo gostar. Olha aí, Beatriz. Olha aí, né? Fico feliz, Beatriz. Você vai gostar de física, sim. Você vai gostar. Você vai amar. Quando terminar aqui, é a disciplina que você mais vai gostar, Beatriz. Beleza. Aí, João Vitor disse aí, professor, quem foi o primeiro cientista a pensar no atrito? Aí você me fez uma pergunta difícil, João Vitor. Quem foi o primeiro cientista a pensar no atrito? Não tenho ideia, meu amigo. Eu não tenho ideia, tá certo? Certamente o cara não era nem cientista na época ainda. E nem se preocupe que também não vai ser cobrado para você isso aí, tá certo? Mas certamente foi um filósofo, né? Na época os caras não chamavam de cientista ainda. Valeu, João Vitor. Outra situação do atrito no dia a dia, por exemplo, o simples ato de escrever, pessoal, só é possível por quê? Porque existe atrito entre essas duas superfícies, né? Você vai passando, por exemplo, um grafite numa superfície de um papel, as forças de atrito vão desgastando o grafite, né? Que é uma superfície, que é um material aí bem maleável, né? É fácil de desgastar, né? Tem outra pergunta aqui, professor. Deixa eu ver qual a pergunta dele aqui, professor. É de André Medeiros. Posso dizer então que o famoso Moonwalk de Michael Jackson faz parte da lei de ação e reação de Newton? Bem, se você concentrasse lá entre o pé e o solo, sim, pode sim, né? Ele faz esse movimento aí, sem dúvida nenhuma. Gostei aí desse famoso Moonwalk aí, tá certo? Valeu, galera. André, você é uma resenha, viu, André? Pessoal, quando você segura um lápis desse, você só segura, você consegue segurar por conta das forças de atrito, né? Veja, a Terra está puxando esse lápis para o centro dela, né? Está puxando nesse caso aqui para baixo. O lápis não cai porque entre a minha mão e o lápis, entre a minha mão e a superfície do lápis, existe uma força de atrito, né? Impedindo que caia. Força peso para baixo, aqui no lápis. Veja, o lápis tende a escorregar para baixo. Então a força de atrito aqui vai estar para cima, equilibrando a força-peso. Outra situação em que o atrito aí, no nosso dia a dia presente, quando você está lixando uma tábua dessa daí, você precisa das forças de atrito, né? Porque você vai desgastando, vai provocando aí um polimento, aí a superfície fica até mais lisinha, né? Ficou mais polida a superfície. As superfícies, quando estão polidas, sim, a gente diz que o atrito diminuiu, né? O ato de lixar uma peça dessa de madeira, sim, diminui as forças de atrito. Diminui, aumenta o polimento aí, né? O atrito vai ser menor quando tiver outras superfícies em contato. Então vamos lá, pessoal. O violino, olha aí. O sonzinho de um violino aí, ó. Só é possível escutar um sonzinho, um som desse aí, uma melodia dessa aí, por conta do atrito entre esse arco aí e as cordas, né? Você perturba o meio, né? Primeiro existe esse atrito, aí esse atrito aí vai perturbar o meio e ondas sonoras vão se propagar até nós. Bem, pessoal, vamos lá. O atrito, pessoal, é um agente dissipador. Já até falei para vocês na aula de hoje. Dissipador o quê? De algumas formas nobres, que chamamos nobres de energia. A energia de movimento, que é a energia cinética, por exemplo. O atrito, ele dissipa a energia cinética, né? Ele dissipa a energia cinética. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, para exemplificar para exemplificar isso daí, o atrito é um agente dissipador de energia cinética, por exemplo.
Esse é um bom exemplo. Imagine aí que você esteja numa sala de aula, claro, uma sala de física, claro, assistindo aulas de força de atrito, e alguém jogue um apagador. E o apagador vai deslizando no solo, sim, ele para, né? Veja, a princípio o apagador estava dotado de uma energia de movimento, que é energia cinética, essa energia de movimento. Então, por que o apagador parou? Veja que o apagador ele estava deslizando para a minha direita aqui, ó, ele estava deslizando para a minha direita. Por que ele parou? Porque uma força contrária ao deslizamento fez ele parar. Que força foi essa? A força entre as superfícies. Quem aplicou essa força? Lembra do que eu falei a vocês? Eu falei. Quando você estudar uma força, pergunte quem foi que aplicou a força, tá certo? Foi a superfície. A superfície aplicou a força aí no apagador, fazendo o apagador parar, tá certo? A energia foi dissipada. Beleza, galera. Vamos lá. Segue o jogo. Então, aqui eu até, coloquei aqui duas superfícies, pessoal. A superfície 1 e a superfície 2, tá certo? Coloquei essas duas superfícies e eu disse, por mais que essas duas superfícies sejam muito lisas, se você olhar assim, só com o seu olhinho assim, diz, poxa, essas superfícies são muito lisas. Não existem irregularidades entre elas. Não existe irregularidades, saliências, aspereza entre essas superfícies. Não existe, elas são bem lisinhas. Veja, por mais lisa que seja uma superfície, pessoal, por mais lisa que seja uma superfície, elas sempre vão apresentar irregularidades. Elas sempre vão apresentar saliências, elas sempre vão apresentar aspereza. Utilizando um microscópio em qualquer superfície, você vai conseguir sim ver as irregularidades entre as superfícies. Eu tentei simbolizar aí com essa lupa que as superfícies elas apresentam irregularidades. Eu espero que eu tenha conseguido representar isso aí nessa figurinha, tá certo, pessoal? Então isso que eu tentei desenhar aí é mostrando que a superfície, por mais lisa que ela pareça, ela apresenta essas irregularidades, esses altos e baixos, que nós podemos chamar também de asperezas, tá certo? Pessoal, eu coloquei aí um plano inclinado, que eu estou chamando de corpo 2, e um corpo negro aí, tá certo? Eu não vou falar de corpo negro, porque se a galera lembrar de física quântica aqui, um corpo preto, tá certo? Um bloco preto. Corpo negro dentro da física quântica é outra coisa, tá certo? Então eu coloquei um bloco preto aqui que ele vai deslizar sobre esse plano inclinado, né? Ele vai deslizar assim, ele escorregou. Ora, se ele escorregou, vai aparecer sobre ele aí uma força contrária ao escorregamento, contrária ao deslizamento. A força exercida pela superfície do plano inclinado sobre o bloco, né? Essa força é chamada de força de atrito, né? Professor, mas se eu colocasse um bloco, outro bloco qualquer, e ele não escorregasse nesse plano inclinado, se eu colocasse outro bloco e ele não escorregasse, bem, ele não ia escorregar, nesse exemplo que você está sugerindo aí, tá certo? Ele não escorregaria, no entanto, ele teria uma tendência de escorregamento. Veja, pessoal, que esse corpo, se eu perguntar a qualquer um de vocês, esse corpo aí, na situação 2, tá certo? Estou falando aqui agora, tá certo? Estou falando aqui, ó. Na situação 2, aqui, na situação 2, eu estou dizendo aqui, ó, que o corpo não escorregou, está em repouso, mas ele tende a escorregar aí para baixo. Se ele tende a escorregar para baixo, aí, ó, o que teria de força de atrito aí estaria no sentido oposto, tá certo? A força de atrito, ela é contrária ao deslizamento ou à tendência de deslizamento. Por isso que eu digo, professor, por que esse negócio de tendência de deslizamento? Porque tende a escorregar. Se tende a escorregar, existe forças de atrito contrário a essa tendência. Tudo bem? Por isso que não é bom sair por aí dizendo a força de atrito é contrária ao movimento. Não é legal isso, tá certo? É bom você falar que é contrária ao deslizamento ou à tendência de deslizamento, ao escorregamento ou à tendência de escorregamento, tá bom? Tá certo? Belezinha? Pedi o pessoal da produção aí para trazer uma água para mim, o pessoal da produção. Então vamos lá.
Vamos seguindo, pessoal. Aí, veja bem. Aí eu desenhei aqui. Veja bem. Aí eu vou bem devagar agora, tá certo? Eu desenhei esse vetorzinho aqui, ó. Vou até fazer uma canetinha vermelha. Essa força de atrito aqui, ó, que eu estou circulando agora, que é representado por esse vetor amarelo, ó. Onde ela está aplicada? Onde? Veja. Se o bloco se o bloco está escorregando, a superfície vai exercer no bloco uma força de atrito contrária ao deslizamento. Então esse vetorzinho amarelo está representando a força de atrito que a superfície do plano inclinado exerce sobre o bloco. Tá bom? Você está vendo a minha preocupação em identificar quem aplica força e quem sofre a força? Veja, o bloco, pessoal, ele vai descendo e veja que ele vai empurrando o plano inclinado, ó, tá certo? Então essa força de atrito aqui, ó, essa força de atrito que é representada pelo vetor vermelho é o bloco que está exercendo no plano inclinado, na superfície do plano inclinado. Ele vai descendo e vai empurrando o plano inclinado para baixo. Uma prova disso é se isso fosse uma duna. Uma duna. Lá no meu interior chama um morro de areia, né? Se você for descendo um morro de areia, você percebe que você vai empurrando a areia para baixo, né? Vai empurrando a areia para baixo. Tudo bem? Inclusive aqui no Morro do Careca, aqui em Natal, foi proibido as pessoas descerem escorregando porque estava carregando a areia do morro para baixo. Isso faz muito tempo, né, que foi proibido. Vamos lá. Mas não escorrega por quê? Ótimo. Ludmila perguntou. Professor, nessa situação 2 aqui, ó, por que não escorrega? Veja bem, não escorrega porque eu estou considerando nesse segundo exemplo que a força de atrito ela foi suficiente para equilibrar a força que solicita o movimento. Tem uma força aí, a componente do peso, que puxa esse objeto aí, ó, para baixo do plano inclinado. Aí a força de atrito resiste, empurrando, puxando o bloco para cima. Nesse segundo caso, se não se movimentou, é porque essas duas forças se equilibraram. No primeiro caso, não. A força que puxava ele para baixo era maior. A componente dessa força era maior. Por isso que ele escorregou. Foi a pergunta de Ludmila. Eu espero que eu tenha ajudado a ela aí, tá certo? Aí André Medeiros dizendo, professor, nos deslizamentos de terra, isso acontece? No deslizamento de terra é um pouco diferente, né? Porque a terra está... Mas acontece também. A terra que está deslizando também vai empurrar o plano inclinado, sem dúvida nenhuma. Viu, André? Aí Maria José diz assim, ó, essa força para baixo seria qual força, professor? Boa pergunta. Vou desenhar aqui, tá certo? Ó, seria qual força? Vou desenhar aqui. Vamos ver se essa caneta vermelha não é a melhor. Eu vou desenhar aqui, ó. Vou usar a caneta branca, deixa eu ver se ela é melhor. É. Então eu vou desenhar o plano inclinado. Tenha fé em Deus e acredite que isso é o plano inclinado. Veja, quando você coloca um bloco aqui, existe uma força puxando ele para o centro da Terra. É a força peso. Aí você decompondo essa força, tem um negócio aqui de decomposição de força, que eu nem falei de plano inclinado ainda. Você decompondo essa força aqui, você vai encontrar o componente da força peso, que a gente chama essa componente de Px. É Px que é responsável por fazer ele se deslocar para baixo, ou pelo menos ter a tendência de se deslocar. Se ele se deslocar, se ele deslizar, porque Px é maior do que essa outra força aqui, ó. Porque o objeto tem uma força contrária ao deslizamento, que é essa força que eu estou desenhando de amarelo, que é a força de atrito. Veja, se essa força, essa componente, for igual à força de atrito em módulo, se essas intensidades forem iguais, ele fica em repouso. Se Px, a componente Px, for maior, aí a resultante dá para baixo.
Px sendo maior, aí você vai dizer Px menos a força de atrito, como o Px é maior, aí a força resultante vai ser no sentido de Px, por isso que ele escorrega. Se escorregar, se essas forças forem iguais, ele fica em equilíbrio estático, ou seja, em repouso. Maria José tinha feito essa pergunta, perguntando que força é essa. Boa pergunta, Maria José, eu espero que eu tenha lhe ajudado. PY, ela perguntando, né? Força PY é... Porque, na verdade, essa força é uma componente. Para facilitar... É componente de quem? Do peso. Do peso. Então, veja. A gente decompõe o peso na direção do movimento ali, né? Aí uma componentezinha. Decomposição de vetores, tá certo? Quando a gente decompõe, aí encontra essa componentezinha. Que é Px, que a gente chama. Tem outra componente aqui, né? A componente PY. Mas veja, essa componente aqui, PY, pessoal, ela não contribui para o deslocamento para baixo. Veja que ela está apenas pressionando o objeto contra a superfície do plano inclinado. PY não contribui para o deslizamento. PX contribui para o deslizamento. E aí, Maria José? Será que eu lhe ajudei aí? Ah, sim, obrigada. Ludmila. Maria José disse que sim, entendeu? Ótimo, né? Isabela diz, a de deslizamento, beleza, beleza. Beleza. Isabelle Silva, você disse, e a de deslizamento? Eu acho que é essa força, né? Que você está perguntando. Eu respondi, Isabelle, eu acho que a pergunta de Maria José de repente lhe ajudou também, não sei. Professor, aí Carlos perguntando, e a força normal, ela existe? Existe. A força normal é exercida pela superfície, né? Ela está aqui assim, ó, força normal. Olha como é que está a força normal. E ela equilibra a componente PY. Foi a pergunta de Carlos. Acho que eu ajudei ele aí, né? Eu acho, né? Ana Carolina, se a rampa fosse o contrário, seria PY? Não, Caroline. Se a rampa fosse ao contrário, ela perguntou. Uma boa pergunta, vamos aqui contribuir com ela. Ó, se a rampa fosse ao contrário, aí você teria o bloco aqui, porque na verdade a gente passa sempre um eixo paralelo à superfície desse plano inclinado, e esse eixo a gente chama de X. E outro eixo, a gente passa paralelo a ele, aliás, perpendicular à superfície do plano inclinado. A gente chama ele aqui de Y, tá certo? Então, esse eixo que está sempre paralelo à superfície da rampa é o eixo X. Ou seja, mesmo que seja do jeito que você falou, quando você desenhar o peso aqui, e se você for representar aqui a componente, aí você representa a componente agora no outro sentido, só que continua sendo Px. Ana, ótimo. Parece que eu lhe ajudei, né, Ana? Ótimo, beleza. Beleza, aí, Edinaldo, o PY não contribui porque existe uma força normal. O PY, veja, o PY, pessoal, ele é perpendicular ao movimento, tá certo? Aí, veja que ele é perpendicular ao movimento, à tendência de movimento. Uma força perpendicular, anote isso daí, ó. Uma força perpendicular ao movimento, à tendência de movimento, ela não vai contribuir para o deslocamento naquela direção perpendicular, tá certo? Aquela direção que é perpendicular a ela, tá certo? A força PY não contribui. É por isso, Edinaldo. No caso, elas vão se anular, a força normal e PY? Sim. Sim, Carol. A normal e PY, elas vão se equilibrar. Carol, eu peço a você que continue utilize essas forças se equilibram. Tecnicamente, fisicamente falando, é mais interessante você falar que as forças se equilibram. Porque quando você diz elas se anulam, é como se elas deixassem de existir. Elas não deixam de existir. Elas continuam a existir, tá certo? Tudo bem, você vai ver isso em livro, você vai ver isso em questão, você vai ver. Elas se anulam. Tudo bem, você vai ler isso. Não é que está errado. Eu estou dizendo que não é o termo mais adequado. Então aqui no IFR Natureza nós vamos falar mais adequado o termo, tá certo? Vamos utilizar
as forças se equilibram. Se você for fazer uma questão discursiva em algum canto, numa situação dessa, seria mais interessante você fazer assim, ó. Como a força normal equilibra a componente PY, tá vendo? Ficaria mais elegante, tá vendo? Beleza, aí Carol aí, show, obrigado, disponho. Professor, falando ainda sobre deslizamento de terra, posso concluir então que na maioria das vezes isso não é tão presente? Fiquei confuso. Olha, se tiver deslizamento de terra, a terra que está deslizando está sofrendo forças de atrito, né? Está sofrendo forças de atrito. Por isso que durante a queda chega um momento que elas param, né? Porque as forças de atrito vão dissipando essa energia de movimento. Então, no deslizamento, sempre vai existir essas forças aí, André. Sempre, tá certo? Se essa é a sua pergunta, sempre estarão presentes. No deslizamento, sempre estarão presentes, tá certo? Você tem superfícies em contato? Sim. E aí, André, será que eu lhe ajudei agora? Né? Essa foi a pergunta de André, eu acho que sim, eu acho que é sempre. André, se eu ainda não tirei sua dúvida, você pode perguntar que eu volto a falar sobre isso, tá certo? Estou falando ainda sobre deslizamento de terra. Posso concluir então que na maioria das vezes não é tão presente, é sempre presente. É sempre presente. Maravilha, professor, obrigado. Pergunta interdisciplinar, ajudou muito. Exato, pergunta interdisciplinar, nosso dia a dia, contextualizadíssima aí, viu? Contextualizadíssima. Continuemos aqui, continuemos. Ah, pessoal, aí eu tenho aqui uma coisa bem bacana para dizer a vocês. É extra, viu? Essa coisa bem bacana aqui, tá certo? Pessoal, aqui no ensino médio a gente diz, tá certo? Que as forças de atrito, elas se devem às irregularidades da superfície. Essa explicação é suficiente aqui para o ensino médio, tá certo? Mas veja, o que é que eu quero que vocês têm de ir para o Enem sabendo essa informação. Toda vez que você tiver superfícies em contato, né? Se você tiver superfícies em contato, essas forças de contato, elas são de natureza eletromagnéticas, tá certo? Professor, vou anotar isso. Eu posso dizer que a força de atrito é uma interação de origens eletromagnéticas, sim, você pode dizer e você deve dizer. Você tem superfícies em contato, você tem matérias em contato. Matéria é constituída de átomos, átomos constituídos de cargas elétricas. Então, essas forças de contato, nós chamamos de forças de origem eletromagnética. Pode ser uma questão do Enem ou de outro vestibular. As forças de atrito, elas são de origem eletromagnética? Sim, são de origens eletromagnéticas. A força normal também, professor? Sim. As forças de tração, todas as forças de contato, elas sim são de forças de origens eletromagnéticas. Ó, até disse aqui, né? Vou apagar isso daqui, eu escrevi tanto aqui. Ó, as forças de atrito aqui, elas se devem aqui a essas irregularidades, né? Mas que vocês saibam que elas dependem, as forças de atrito, elas são de origens eletromagnéticas. Bem mais na tranquilidade. Pessoal, imagine aí mais uma vez o bloco B que está sobre uma superfície, né? A superfície é áspera. O que é que eu quero dizer com isso? Apresenta irregularidade. Quando eu digo que a superfície é áspera, eu estou dizendo, leve em consideração o atrito. Professor, numa questão, como é que eu vou levar em consideração as forças de atrito? Bem, o problema pode dizer simplesmente que a superfície é áspera. O problema não despreza os atritos. Às vezes ele não despreza os atritos. Aí você, opa, tem forças de atrito. Porque para desprezar os atritos, a questão tem que dizer, desprezando as forças de atrito. Uma questão bem elaborada, que não quer que você leve em consideração as forças de atrito, a questão deve passar essa informação para você. Despreze as forças de atrito, despreze as forças resistentes, despreze as forças dissipativas. Todas essas informações ele está dizendo, ó, não vamos levar em consideração aqui as forças de atrito. Se nada disso for escrito, ou se não for dado outro sinal que existe, que ele vai levar em consideração a força de atrito, aí você vai desprezar as forças de atrito, tá certo? Beleza? Se nada for dito, aí você leva em consideração as forças de atrito. É isso mesmo. Bruno, tendo contato entre matéria, tem forças de origem eletromagnética. É isso mesmo, Reinaldo. Forças de origem eletromagnética. Porque, ó, matéria é constituída de átomos, cargas elétricas.
E se você tem mais ainda cargas elétricas em movimento, forças de origem eletromagnéticas. Matéria em movimento. Então, pessoal, vamos dizer que foi aplicada essa força aí, ó, que eu estou representando por esse vetorzinho F aí, vermelho, tá certo? Aí esse objeto, ele, ó, o bloco continua em repouso. Pessoal, vamos lá. Imagine essa situação. Apliquei essa força aí e esse bloco continua em repouso. Eu já estou dizendo, o bloco continua em repouso. Por que ele está em repouso? Por que ele está em repouso? Me ajude. Bem, ele está em repouso, certamente porque a resultante é zero. Ele estava em repouso, eu apliquei uma força, ele continua em repouso, a resultante é zero. E por que a resultante é zero? Quando você desenhar as forças, ó, vou até desenhar aqui, ó. Se você desenhar as forças aqui, ó, força peso para baixo, se desenhar a força normal, que está aqui para cima, essas forças se equilibram. Ora, tudo bem, mas aí tem uma força na horizontal. Se esse corpo ainda está em repouso, ele tende a deslizar para a minha direita aqui, ó. Então vai aparecer uma força de atrito contrária ao deslizamento nele, equilibrando essa força F, tá certo? Equilibrando essa força F. Que eu vou já desenhar isso aqui, representar essa força aqui para vocês. Veja, o bloco exerce na superfície uma força. Eu estou dizendo que essa força é a força que o bloco, que B exerce em S, que o bloco exerce na superfície. Quando você vai empurrando o bloco vai empurrando o solo. Lembre-se bem, se fosse areia, se você empurrar o bloco ia empurrando a areia, fazer até um morrinho, tá certo? Tudo bem, se o bloco empurra a superfície também vai reagindo e vai exercendo uma força contrária ao deslizamento do bloco. Essa força aí é a força de atrito, né? Essa aqui, que eu estou chamando de ação, a força que o bloco exerce no bloco, o bloco exerce na superfície, considerando que ele ainda continua em repouso. Aí eu pergunto aqui, ó, mas por que isso acontece? Por que se explica o repouso do bloco? Por quê? É simples, a superfície exerce uma força no bloco, sentido contrário. Veja, essa força F e essa força FSB, a força que a superfície exerce no bloco, essas forças, elas se equilibram. Essas forças atuam no mesmo corpo. Então essas forças, a força F e essa força FSB, elas estão se equilibrando porque elas atuam no mesmo corpo. Essas duas não constituem um par de ação e reação. O par de ação e reação aqui é a força que o bloco exerce na superfície e a força que a superfície exerce no bloco. Sim, essa amarela, que eu estou representando a amarela, e essa pretinha aqui são forças que atuam em corpos distintos. Um atua na superfície, o outro atua no bloco. Constitui um par de ação e reação. Deixa eu ver se eu saio assim. Pronto. Desculpe, tá? Vou falar assim. Então, veja. Tem uma pergunta aqui, na verdade, né? Ela diz assim, Letícia diz, as forças são equivalentes? Você vai dizer, Letícia, assim, as forças são iguais em módulo, tá certo? A força que a superfície exerce no bloco e a força vermelha ali, do vetor vermelho que eu estou representando. Elas se equilibram porque elas são iguais em módulo, iguais em intensidades. Beleza. Fazendo sentido, exatamente. Intensidade fazendo sentido. Pergunta. Exatamente, André. Tem a ver lá com deslizamento. Show de bola. Então vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Essas forças se equilibram, eu disse aí. Forças de atrito. Já tinha falado isso aqui para vocês, tá certo? Essa aqui, aí eu tenho uma coisa que é importante para dizer a você. Essa força que tenta provocar o deslocamento, ou que provoca o deslocamento, que tenta provocar o deslizamento ou o escorregamento, ou que provoca o deslizamento, essa força que solicita o deslizamento, nós chamamos aqui de força solicitadora, tá bom? Força solicitadora. Aí, Letícia, tem uma pergunta, Letícia. As forças para o bloco sair de repouso tem que ser maior que a força de atrito ou não? Isso, Letícia. Letícia, para que esse bloco saísse aqui do repouso, essa força solicitadora teria de ter um módulo maior do que a força de atrito. É exatamente isso aí. Se esse módulo da força solicitadora fosse maior, a resultante seria diferente de zero e o objeto que estava em repouso sairia do repouso, né?
mais.